Centro Educacional Girassóis, primeira série do ensino médio, aula 21. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Hoje a nossa aula é extra livro, ok? Então, toda a matéria estará aqui nos slides. Tanto a matéria quanto os exercícios. E hoje a gente vai fazer uma revisãozinha do uso do past continuous. Então, primeiramente, vamos relembrar um pouquinho quando a gente usa o past continuous, tá? Eu uso o past continuous para dizer que uma ação estava em progresso no passado, tá? E normalmente eu uso ela junto com simple past. Por quê? Porque é para mostrar que as duas coisas que aconteceram no passado, uma estava em progresso quando outra ação ocorreu, tá? Então, o past continuous eu uso para mostrar uma ação em progresso no passado. Como é que eu formo? Verbo to be no simple past, was ou were, mais o verbo principal acrescido de ing. E o simple past, a gente sabe que ele regular termina em ed e irregular temos uma boa lista para começarmos a aprender. Então, se para eu dizer que uma ação aconteceu no passado e interrompeu outra, eu preciso dizer que a primeira estava em progresso. Então, olhem aí nesses exemplos, tá? A ação A, an action A, was happening in the past when action B interrupted. Então, a ação A estava acontecendo no passado quando a ação B interrompeu. Então, olha lá, a ação A, tudo no passado, tá, gente? He was having a shower. Ele estava tomando banho. The phone rang. Então, ele estava tomando banho, o telefone tocou. Então, a ação do telefone ter tocado interrompeu a ação que estava em progresso, que era de tomar banho. Agora, olhem aí o while e o when, né? Enquanto e quando. Como eu uso elas? Olha que eu posso, para a mesma situação, usar as duas expressões. Olhem o primeiro exemplo. While he was having a shower, the phone rang. Então, enquanto ele estava tomando banho, o telefone tocou. Tem dois the ali, tá, gente? Mas deveria ter um só. Tem um the a mais na figurinha. E a frase de baixo. He was having a shower when the phone rang. Então, na primeira situação, eu estou te dizendo que enquanto ele estava tomando banho, o telefone tocou. O enquanto eu usei com o tempo contínuo. E no de baixo, eu disse que ele estava tomando banho quando o telefone tocou. O quando eu já usei com o simple past, tá bom? É só para a gente relembrar essa estrutura um pouquinho. E aí, as keywords que acabamos de falar, né? As palavras-chave, o when e o while. Então, pode-se utilizar when ou while com o past continuous. Emprega-se o when para indicar uma interrupção na ação que estava em progresso. Geralmente, a sentença após o when será conjugada no simple past, porque o when é o quando, então ele indica uma interrupção, tá? Exemplo ali, I was cooking when he arrived. Eu estava cozinhando quando ele chegou, tá? O outro exemplo, she was taking a shower when the phone rang. O mesmo exemplo da figurinha, né? Mas aí agora é com ela. Ela estava tomando banho quando o telefone tocou. E quando a gente usa o while? A gente usa o while para
indicar que as duas ações aconteceram simultaneamente. Estavam acontecendo simultaneamente, porque eu estou falando de passado contínuo. Olha o exemplo. She was talking on the phone while I was driving. Ela estava falando ao telefone enquanto eu estava dirigindo. Vejam, as duas no passado e as duas ocorrendo simultaneamente. E o segundo exemplo, I was reading a book while he was listening to music. Eu estava lendo o livro enquanto ele estava ouvindo música, ok? Ações simultâneas, while. Uma ação interrompendo a outra, when, ok? E agora vamos lá, vamos fazer uns exercícios de fixação. Mais uma vez eu digo, não estão no livro, só temos aqui no slide. Então, copiem no caderno e façam os exercícios de fixação. Não são muitos, mas eu garanto para vocês que com essas situações que vocês vão ler e responder, vai ficar mais fácil de vocês identificarem onde usar, como usar e não errarem novamente, ok? E é isso, gente. Aqui é o mesmo exercício, tá? Aqui a gente tem do número 1 ao 5 e vocês vão decidir onde usar o past simple ou o past continuous. Lembrando que past simple, o verbo termina em ed quando regular, porém temos as formas irregulares também. E o past continuous eu formo com o sujeito mais o verbo to be mais o verbo terminado em ing quando estiver falando de frases afirmativas. Nas negativas e interrogativas, a gente tem a conjugação do verbo to be, acrescido do not, né, para as negativas, e na interrogativa, o verbo to be vem para antes do sujeito, tá? A gente tem outras videoaulas falando disso, a gente tem essa matéria já abordada em outros anos, porém eu trouxe esses exercícios para a gente relembrar essas estruturas. Então, aqui temos do número 1 ao 5. Aqui, somente a continuação do mesmo exercício, do 6 ao 10. Prestem atenção que os verbos principais da oração estão entre parênteses. Leiam a frase e decidam que situação estava em progresso, se a outra situação aconteceu em paralelo ou a interrompeu. E no último aqui também, do 11 ao 15, mesma coisa. Prestem atenção se estamos fazendo interrogativa, se estamos falando de uma frase afirmativa, se estamos falando de uma frase negativa, tá? Tudo, a informação que vocês precisam está na frase e está entre parênteses, tá bom? E no número do 16 ao 20, né, só para finalizar, 20 frases com o mesmo tipo de exercício. Eu tenho certeza que fazendo os exercícios de verdade, prestando atenção no que vocês estão fazendo, vocês vão conseguir tirar essa dúvida, tá? Prestem atenção. Qual era a ação em progresso? A outra ação aconteceu em paralelo? A outra ação interrompeu a primeira? Se interrompeu a primeira, simple past. Se estavam em progresso ao mesmo tempo, past continuous, as duas ações, os dois verbos, ok? E é isso, gente, uma revisãozinha de passado, tá? Espero que agora vocês matem todas as dúvidas, mas se ainda assim sobrar alguma, mandem para a teacher por mensagem ou a gente tira na nossa aula online. Por hoje é só.
See you soon, guys. Bye bye.